Boa noite a todos. É com muita satisfação, com muito prazer, que eu recebo aqui todos para coordenar essa mesa de hoje de mais uma etapa do ciclo de webinars da MP, na edição de 2022. Eu queria agradecer a honra do convite da Associação Mineira de Psiquiatria, do nosso presidente Humberto Correia, enfim, de todo o comitê científico, que elabora de forma tão brilhante essa rede de informação já há alguns anos e que, através da pandemia, manteve aí um contato, uma troca extremamente rica entre os profissionais de todo o nosso estado. Dou as boas-vindas aos nossos relatores dessa noite, o Dr. Francis e o Dr. Pedro, aqui de Governador Valadares, e agradeço a todos também que estão aí nessa quarta-feira de inverno, nos escutando e que vão dividir conosco as suas opiniões e as suas ideias. Eu gostaria de pedir a vocês que, enfim, que compartilhem conosco justamente essas opiniões e que nos enviem as perguntas eventuais que houverem para o Q&A, o questões e respostas, o QIA. A gente acha aí embaixo da tela, à direita, esse balãozinho para a gente poder trocar essas informações. É a nossa terceira edição de webinar. No dia 20, teremos uma próxima edição em torno do transtorno do espectro autista. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o nosso colega e amigo, Dr. Francis Moreira da Silveira, que vai nos falar sobre o impacto da rede social na saúde mental pós-pandemia. Bem-vindo, Francis. Pedro, obrigado pela oportunidade, o privilégio aí de compor essa mesa do Leste Mineiro. Para mim é uma honra, né, participar disso por razões óbvias de trazer aí a relevância das temáticas para o leste de Minas Gerais, no interior, e essas ações sejam válidas para poder levar conteúdo, informações que tragam aí de maneira bem objetiva essas anuências aí. Então, vou falar um pouco sobre o impacto das redes sociais na saúde mental, não só na pós-pandemia, mas com enfoque nessa situação. Obviamente, é um impacto enorme, haja vista que essas redes sociais são capazes de influenciar até gerações por ditar a forma dos estilos de vestir, de se comportar e até mesmo os valores, né, culturais. Então, dessa forma, eu peço que passe lá para a gente começar a abordar essa temática que tanto traz impacto em nosso meio. Então, eu sou o Francis Silveira e aqui trago já algumas informações da minha rede social, né, que propriamente dita aí. Vamos passar para o próximo aqui para a gente ver. Olha para você ver. Nós notamos aí nessas mídias sociais, né, até a minha que está para poder dar exemplo, a composição, como seguidores, quem está me seguindo, quem são essas pessoas. Pode passar. Então, dessas redes sociais do Brasil, em 2021, mais usadas, as 10 redes mais usadas, olha que a problemática. Facebook, 130 milhões de pessoas acessaram aí, né, tem acesso à rede do Facebook. Seguida do YouTube, 127 milhões. Depois do WhatsApp, 120 milhões, considerada já a rede social mais usada em 2022. E o Instagram, 110 milhões. São a notoriedade dessas mídias, né, dessas redes sociais no nosso meio. E as pessoas buscam aí, através dessas mídias, se expor de maneira a considerar várias temáticas que vão desde questões que envolvem política, desde questões que ditam o estilo de se vestir, estilo de vida. Pode passar. Esse ano de 2022, observa-se um incremento aí das redes sociais, mais do grupo de WhatsApp. A fronteira, né, acaba que buscam aí as pessoas aí, 165 milhões, YouTube 138, o Instagram 122 milhões de pessoas fazendo acesso às redes sociais. As pessoas buscam não somente informações, como vamos ver, mas também como admirar outras pessoas e até mesmo subjetivamente buscar
identidades. A problemática segue, né? É que as pessoas aí, ó, para você ver, o Mark Zuckerberg trazendo essa notoriedade nessa mídia dele, que foi aí mal, galera, eu tropecei. Quando se desligou a mídia social, várias pessoas teve crise de ansiedade, algum transtorno desse tipo. Então, se observou assim, a dependência das pessoas vinculadas às mídias sociais, certo? E de maneira jocosa ele trouxe essas brincadeiras aí, os memes, né, nas internets, de maneira que as pessoas sempre vinculadas a essa questão. Para que servem essas mídias sociais, essas redes sociais? Veja bem, o Neymar Júnior, como o maior influenciador do Brasil, ele traz aí uma informação na mídia dele. Acabei de comer um macarrãozinho e algumas bolachas de passatempo. Vou deitar um pouquinho até a preleção. Então, ele traz essas informações e as pessoas ali acabam seguindo. Dá para você ver. 3.130 retweets, mais 1.535 likes até o momento ali nessa época que ele postou. Só um exemplo do modelo aí das pessoas seguirem. O ranking de influenciadores de maiores engajamento do Brasil tem uma valadarense no meio, a Virgínia Fonseca, em quinto colocado. Principal influência brasileiro, Neymar Júnior, que dita aí a notoriedades das mídias sociais. Então, dessa forma, a problemática atual, né, principalmente na era pós-pandemia, as transformações do jeito de navegar das pessoas, principalmente entre os canais que tornaram refúgio das pessoas para o consumo de conteúdo de informação. Então, as pessoas estão cada vez mais consumindo informações e se conectando, né, nas mídias sociais e afastando definitivamente dos afetos, do contato direto com as pessoas. E cada vez mais a pandemia da solidão se aumenta, né, devido dessa condição. Certo? Olha só que a média de 30 horas,3 por mês aí os brasileiros têm entrado. As principais fontes de notícias hoje online, né, se dá aí por 87% em sites e redes. E, obviamente, a preocupação dos brasileiros em torno dessas fake news, onde se preocupa, né? Porque as pessoas acabam se informando por demais apenas das redes sociais. Há uma problemática em torno desse viés. E, obviamente, traz preocupações relevantes por razões óbvias, né? As pessoas cada vez mais consomem essas redes sociais, por sermos nós mesmos, né, o conteúdo de divulgação ou amplitude dessas redes. Pode passar. Veja bem, então, algumas pistas, você trouxe a revista Veja em um determinado momento, que estamos sempre nas redes sociais emitindo comportamentos. Esses comportamentos, por vezes, podem dar até pistas de fim de términos de relacionamento. Esse é um dos estudos que foi feito nos Estados Unidos, na Universidade do Texas, um universo de pesquisa, em 1 milhão de posts feitos por 6.800 pessoas que publicaram sobre o fim de relacionamentos nessa mídia social Reddit. A tecnologia já entra em cena, que é um computador especializado com padrões de linguagem, que analisou as publicações e descobriu que é possível detectar até sinais uniformes que apontam para o término de relação. Veja bem, até que ponto que chegamos que o estudo vislumbra, né, essa capacidade de detectar pistas para fim de namoro. Antes da separação, a maioria das pessoas passou a usar as palavras eu, elas ficam introspectivas e querem reforçar o seu valor enquanto indivíduos. E deveria, que seria recorrente quando se está em dúvida diante de um problema. Posts de teor analítico também foram substituídos por textos informais e narrativas pessoais. Em média, os sintomas de um relacionamento prestes a acabar aparecem nas redes sociais até 3 meses antes de um deslanche definitivo. Olha que ponto chegamos de fazer essa análise. Obrigado. Próximo. E aí, como é que é fácil, né, a gente buscar um conteúdo? Ele, por si só, ao se cadastrar, o Facebook, por exemplo, ele dá a garantia de ser gratuito. E você entra, né, como uma pessoa lá destinada a fazer parte desse contexto de rede social. Mas aí as pessoas se conectam entre si, né? Vejam grandes personagens aí. Pode passar.
que está relacionada aí nessas mídias, né? Que ditando essas regras, essas tendências de estilo de vida. Neymar Júnior, Marcelo, Ronaldinho Gaúcho, entre outros personagens, né, da nossa sociedade, como o Gustavo Lima, recentemente aí abordado. Só que observa-se também muita mentira nessas mídias, né, que a gente diz aí como fake news. E o objetivo dessas redes sociais, que seria basicamente, né, conectar pessoas, acaba tendo um outro cenário um pouco sombrio. Já visto que as pessoas tentam se conectar de maneira a se duvidar, né, das suas postagens, que por vezes é de maneira reiterada, mentirosa, como dito, fake news. E quem que é essa... de onde vem, né, quem é esse lucro, né, das mídias? Nós somos, né, o principal componente, né, dessa manutenção dessas redes, porque se ditando a esse contexto de estilo de vida, as pessoas estão mais propícias a se gastarem, né, com essas tendências, né, do capitalismo, né? Vamos lá. Então, Brasil, a preocupação, então, seria esse ranking mundial, as pessoas a cada vez mais passando nas redes sociais. No ranking de 10 dos 10 países que mais passam tempo nesses apps, nesses apps, o Brasil aí tem 5,4 horas dia de uso de redes sociais, vamos dizer. Então, cada vez mais a gente conectado, obviamente, se gera algoritmos, pode passar. E esses algoritmos, né, os algoritmos é uma sequência infinita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado problema. E, obviamente, te linka à tendência de consumo. E o consumo te gera, de certa forma, algumas frustrações. Daí é uma geração cada vez mais ansiosa e, por consequência, também deprimida. Os números aí estão para se dizer, né, no ranking de engajamento. Pode passar. Essas são emitidas, então, nessas redes sociais, emoções negativas, né? Essas emoções negativas aí possam gerar, que a gente chama no contexto, né, de neurotransmissores, de uma dopamina digital. Entramos numa rede social para buscar uma recompensa. Acaba sendo um efeito aí compensatório, certo? No sentido de busca intensa por essas emoções. Não tão somente negativas, mas acaba se perpetuando na negatividade quando você não consegue atingir essa recompensa. Pode passar. E veja bem, uma funcionária acaba que falou um pouco sobre o Facebook no Congresso, que todas as ações da empresa giram em torno de viciar esse usuário. Eles querem, na verdade, que você acredite que tem que escolher em ter uma rede social cheia de conteúdo polarizador ou a liberdade de expressão. Os produtos do Facebook, por exemplo, prejudicam as crianças e alimentam a divisão e enfraquecem a democracia. Essa foi uma visão do Francis Haugen, certo? Então, a ideia, essa preocupação que nos traz aqui, então, uma reflexão em torno dessas redes sociais no sentido de acabar perpetuando o indivíduo como um viciado em uso de redes sociais. Então, essa percepção, né, obviamente, das adolescentes, que nos preocupam bastante, principalmente em cada 3 adolescentes aí que tem essa percepção da imagem corporal piorada em decorrência dessas questões que envolvem aí. Então, precisamos sempre falar de saúde mental e trazer essa problemática que é as redes sociais do nosso meio. E tentar propor, ao findar, né, dessas discussões, algo que possa ser significativo para poder ter um entendimento melhor, que se possa ter uma rede mais saudável e bem como também componentes desse sentido. Então, aumentando as taxas de ansiedade desses adolescentes, bem como também a depressão. Então, acabam se culpando o Instagram por conta disso aí, pela projeção dessa imagem distorcida e a percepção. Obviamente, quando se postam nas mídias sociais, né, nas redes sociais, temos alguns exemplos que possam trazer uma dimensão bem dramática, principalmente no que tange o suicídio, porque nem tudo se parece que né? Pode passar.
nem tudo parece que é. Veja bem que esse vocalista da banda Linkin Park, né, que ali está sorridente, expressando, né, um local, um ambiente de distração com a família e acaba tendo esse desfecho aí que né, tão nocivo aí em nosso meio. Então, acaba se propagando, de fato, uma ideia de que a mídia possa mascarar e realmente mentir por detrás dela, propagando um bem-estar que, de fato, não é. Então, até aqui, observamos que esses impactos, né, dessas influências das mídias sociais realmente traz uma notoriedade, né, pelo tempo de uso dessas mídias, bem como também as consequências danosas aí. Pode passar. Então, pesquisas que trazem influência, né, da mídia né, da saúde mental, esse consumo exacerbado dessa mídia, da internet, pode ser prejudicada, né, pelo uso excessivo, né, em gerar práticas danosas à integridade da vida. Obviamente, o avanço tecnológico houve mais facilidade de conectar os usuários no mundo inteiro, mas também cortou as distâncias, né, nesse sentido benéfico, aproximou as pessoas, mas trouxe inúmeras vantagens nesse sentido, porém, as relações e discussões de estudos médicos e científicos precisam ser mais elaborados e para poder trazer essa potência em que é a mídia social quando se equipara na dimensão de viciar igual à drogadição, da influência do álcool e até mesmo do tabaco. Da maneira em geral, as drogas, as substâncias psicoativas. Por essa razão, né, deve-se minimizar as consequências da adição na internet. Obviamente, é um desafio hoje da saúde pública, não só no cenário brasileiro, mas no cenário mundial. Então, essa relação com o impacto, num estudo aqui recente na plataforma da Cielo da USP, avaliou a influência das mídias sociais no desenvolvimento da ansiedade e depressão em estudantes de medicina. Os resultados foram esclarecedores e exigiram, né, atenção especial para reduzir os danos dessa utilização excessiva de internet, né, à saúde mental. Então, o estudo revelou efeitos com consumo descontrolado, não só se limitou, né, somente ao gasto de tempo, bem como também deveria ser dedicado a outras tarefas, né? As pessoas acabam buscando de orelha informações nesse veículo de informação. Se não tratada, né, essa condição de adição de internet resulta em prejuízos significativos, que a gente chama de nanofobia. Pode passar. Somada a isso, né, a intrínseca relação entre as redes sociais e a saúde mental pode aumentar ainda a vulnerabilidade de seguintes problemas que nós precisamos de atentar, principalmente impulsividade, ansiedade excessiva, transtorno do humor, o consumo de substância, a hostilidade de comportamento agressivo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No sentido que essas pessoas também com vulnerabilidade têm uma solidão mais exacerbada, no sentido de baixa autoestima e tendência a atitudes e comportamentos suicidas. Pode passar. Nesse sentido, vale a pena ressaltar o lado também positivo da ligação entre as redes sociais e saúde mental. Quando elas são usadas com bom senso, com responsabilidade, o ambiente virtual traz benefícios significativos e benéficos. Bons exemplos disso seriam os profissionais, as instituições gabaritadas que informam de maneira sólida, né, e consistente sobre diversos assuntos, como que nós estamos fazendo, aumentando o conhecimento do mundo afora e sanando diversas dúvidas, a todos atingindo um alcance extraordinário nesse sentido, benéfico. Mas, por outro lado, também tem as consequências negativas, que a gente chama de cyberbullying, né, que traz preocupações mais evidentes e consequências, né, que, por hora, observamos enquanto a fobia social, transtorno do pânico, redução da autoestima, prejuízo na alimentação, alterações na qualidade de sono e desinteresse de atividades físicas com prejuízo nos relacionamentos interpessoais. Isso possa acarretar menor desempenho profissional e acadêmico e essa ansiedade generalizada, como depressão na adolescência, as consequências. Nos casos mais graves, não obstante, dizer que o desfecho pior seria o suicídio. Essa preocupação do cyberbullying, né? Essa preocupação devemos trazer
Para melhorar isso com disciplina, obviamente, fazer uso saudável dessas redes sociais, convém observar alguns cuidados, principalmente limitar o tempo de exposição, priorizar as páginas que agreguem valor, né, para não aí mudar essa cultura desse indivíduo, principalmente nesse sentido. Evitar a exibição de intimidade na internet, filtrar a fonte e avaliar a veracidade das informações para que se evite, né, a fake news. Não espalhar memes nem conteúdos de cunho preconceituosos e imorais e estimular o respeito ao próximo e não disseminar o cyberbullying. Então, dessa forma, deve sempre monitorizar os sites das crianças e adolescentes que costumam visitar, certo? E vamos falar um pouquinho dessa ansiedade, né, que acaba que as redes sociais traz à tona aí. Você pode ter até a impressão de que a vida de todo mundo é fantástica, menos a sua. O confronto com a sua suposta plenitude acaba sendo alheia, pode elevar a sua ansiedade. E você tem que evitar essas comparações, né, principalmente nesse mundo virtual. Obviamente, a admiração pode se ter, mas as comparações devem ser devidamente observadas para que se evite aí um dano maior com frustrações e acarretar nessa situação de transtorno de ansiedade. Então, o modo operante aí, né, desse uso moderado e consciente das redes sociais não apresenta perigo à saúde mental. Agora, o uso danoso, consequentemente, né, com risco eminente para a saúde mental, é preciso ser alertado. Algumas aí situações de boas práticas que a gente tem que citar para o uso das redes sociais, principalmente balancear entre os momentos dedicados à vida online e à vida real. Pode passar. Dessa forma, essas boas práticas tendem a levar a uma atenção plena, né, às conversas, e mantenha o foco somente na pessoa com quem está interagindo, deixando o olhar no celular para depois. Sempre, né, registrar cada momento em dezenas de fotografias e de vídeos. Tire algumas fotos para guardar a lembrança e sempre aproveitar o momento presente. Isso é fundamental. Pode passar. Veja aí. O dia que alguém preferiu não tirar a foto, a senhorinha ali, né, observando, dá para você ver como é que ela está feliz, observando e curtindo o momento. Afinal de contas, nós somos essas lembranças, né? E as pessoas preferem ali viver por detrás das câmeras e fotografar o momento e não registrar, de fato, essa interação afetiva do cenário. E aqui eu deixo meu abraço, acho que termino até com tempo inferior daquilo que necessitavam, mas deixo aqui o foco aí na reflexão do uso das mídias sociais de maneira adequada, de maneira responsável, de maneira a que as pessoas possam aí refletir. É um problema de saúde pública, é um problema que nós devemos aí ainda desempenhar alguns mais estudos para poder avaliar qual é o caminho, né, mais prudente para que a fragilidade cultural, a fragilidade dessas disseminações de fake news sejam aí realmente interrompida. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro Collen. Obrigado, Pedro Pacheco, aí, pela oportunidade. Muito obrigado, Francis. Muito rica de informações, muito rica de referência a sua intervenção. A gente te agradece trazer esse tema crucial para que a gente possa conversar a respeito nessa noite. Eu passo em seguida a palavra para o segundo relator da noite, o nosso colega Pedro Pacheco, que vai falar sobre como a pandemia pode afetar a saúde mental da criança e do adolescente. Lembrando que nossa temática é no pós-pandemia, mas que a gente tem visto aí a pandemia todavia em ação e que, sobretudo, a gente vem vendo os casos de Covid aumentando, né, nesses últimos tempos. Pedro, com você. Boa noite. Gostaria de agradecer aqui o convite para apresentar esse tema de grande importância para a saúde mental. Me chamar para apresentar sobre o impacto da pandemia na saúde mental da criança e do adolescente. É importante a gente saber que sobre a criança e o adolescente na pandemia da Covid-19, que
foi declarada uma emergência internacional de saúde pública e que os jovens de todo o mundo eles experimentam interrupções drásticas em seu estilo de vida cotidiano. E que esses jovens estão enfrentando um isolamento social generalizado, apresentando marcos perdidos na vida deles, que é uma etapa onde, tanto na infância como na adolescência, que você vai viver experiências únicas e que, com a avançada idade, elas não vão se repetir. E juntamente com esse fechamento de escolas, ordens de quarentena e aumento do estresse familiar, além da diminuição das interações com os colegas, são todos potenciais precipitantes de sofrimento psicológico e dificuldades na saúde mental da juventude. Perguntas que vamos tentar responder nessa apresentação. Esse tema ele é muito vasto, então eu decidi focar aqui em 4 tópicos, que é: será que houve um aumento na estimativa de doenças psiquiátricas no público infanto-juvenil durante a pandemia da Covid-19? Quais foram os principais fatores de risco para o aumento nas estimativas de doença mental no público infanto-juvenil durante a pandemia da Covid-19? E quais os potenciais impactos da pandemia da Covid-19 no desenvolvimento infanto-juvenil? O que devemos fazer? É importante salientar que, quando fui preparar essa apresentação, todos os estudos eles sempre vão colocar nas limitações dele que, apesar de todas as conclusões que eles chegaram, existe uma limitação de dados. A pandemia ela só tem apenas 2 anos, apesar de, para a gente, na nossa vivência, ser muito tempo. Para estudos, muitas vezes, para você ter dados mais conclusivos, é pouco tempo. E todos sempre vão falar que necessita de ter mais estudos, fazer mais acompanhamentos, para a gente poder ver quais vão ser as reais consequências dessa pandemia na saúde mental infanto-juvenil e se os dados que a gente está vendo hoje, eles vão se confirmar. Então, primeira pergunta, se houve um aumento nas estimativas das doenças psiquiátricas nessa população. Quando a gente vai falar de ansiedade e depressão, as estimativas no primeiro ano de pandemia, ou seja, 2020, foi que 1 em cada 4 jovens apresentavam sintomas depressivos clinicamente significativos, enquanto 1 a cada 5 jovens iriam apresentar sintomas ansiosos clinicamente significativos. Essas estimativas, ao longo do tempo, elas vão se mostrando que elas são praticamente o dobro das estimativas que tínhamos na pré-pandemia. E lembrando que depressão e ansiedade generalizada são 2 dos problemas de saúde mental mais comuns na juventude, principalmente quando a gente fala na fase da adolescência. Quem trabalha com psiquiatria da infância e adolescência sabe que é o que acaba dominando o nosso consultório, nessa faixa etária entre 14 a 18, 19 anos. Quando a gente vai falar de transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, a pandemia causou um aumento dos sintomas obsessivo-compulsivos em jovens. Essas obsessões geralmente eram por contaminação e as compulsões geralmente eram de limpeza. E o que acaba sendo, assim, entrando dentro do tema da pandemia, pelo medo de infecção da Covid-19, as consequências, principalmente quem era grupo de risco. Os sintomas ansiosos de estresse são causados principalmente pelo medo da infecção, como eu já tinha falado, e podem ter desempenhado um papel significativo nessa etiologia e na manutenção dos sintomas do TOC. Ou seja, a gente não só teve mais manifestações do TOC, como eles se manteram por mais tempo, os sintomas. Observou que menores de 18 anos pareciam ter menos impacto da Covid-19 em seus sintomas obsessivos compulsivos que os adultos. Ou seja, mesmo que a gente tenha apresentado o aumento do TOC ou na manutenção dos sintomas no público infanto-juvenil, ele ainda foi menor que nos adultos. O que pode até explicar pelo fato dos adultos, por exemplo, muitos ainda terem que trabalhar de forma não presencial, acabar sendo exposto, ou por exemplo, onde está o principal grupo de risco, com as comorbidades.
Quando a gente vai falar dos transtornos do sono, a prevalência em crianças e adolescentes durante a Covid-19 foi superior às taxas antes da pandemia. Os transtornos do sono estão entre os problemas de saúde mental mais graves em crianças e adolescentes. E muitas crianças e adolescentes podem estar expostos a horários de sono irrestritos, exposição prolongada à tela e acesso limitado à atividade de ar livre, como assim interações com os colegas e que podem ter contribuído para esse transtorno do sono. Essa questão principalmente se deve ao fechamento das escolas, tanto pela EADs, que acaba tendo que utilizar muito tempo de tela, como até a questão que a escola ela dá uma rotina para a criança. Ela faz a criança ter que levantar mais cedo, faz com que a criança ela tenha que chegar em casa, almoçar, as atividades ao ar livre, como fazer um futebol, uma dança, uma luta, também vai fazer com que ela tenha que cumprir alguns certos horários. Como você fica no EAD, isso acaba ficando muito livre. Lembrando que algumas escolas tinham, por exemplo, aula ao vivo, com acompanhamento ao vivo, mas algumas escolas, por exemplo, no estado aqui de Minas, era muitas vezes para suprir a deficiência de tecnologia, devido à condição socioeconômica da população, passava às vezes pela televisão. E muitas outras vezes, algumas escolas simplesmente mandavam a matéria e a criança não tinha um horário para seguir, ela ficava muito livre. E a criança ou adolescente, muitas vezes, não tem essa capacidade de estar seguindo um horário rígido. Então, isso acaba bagunçando todo o horário de sono. Já na nossa prática clínica, a gente vê que um dos principais motivos da infância e adolescência de hoje ter insônia é uma higiene do sono totalmente desregulada, não tem uma rotina. E com a Covid-19, a gente vê que isso ainda piorou. Quando a gente fala de estresse pós-traumático, os estudos que comparam os sintomas de estresse pós-traumático em pais e filhos confinados em situações de pandemia com as famílias em rotinas normais indicam que os níveis de estresse são 4 vezes maiores para as crianças que estiveram em quarentena. Apesar de a pandemia da Covid-19, a situação da Covid-19 não entrar entre graus de estresse traumático, você vê que o estresse causado pela pandemia é muito próximo ao que é considerado como os estresses traumáticos, já clássicos. Suicídio e automutilação. Esse que eu vou colocar os dados aqui é de um estudo publicado agora em fevereiro de 2022, é uma revisão sistemática que traz alguns dados bem interessantes. Eles mostraram que na fase inicial da pandemia houve uma redução no uso de serviços psiquiátricos por crianças e jovens, principalmente nessa fase da pandemia, ou seja, no início da pandemia foi onde houve maior redução da procura de serviços psiquiátricos. E também foi visto que, mesmo com evidências limitadas, que diminuiu também, em números absolutos, a procura desses pronto-socorros por motivos de ideação suicida e automutilação. Então, será que a gente vai pensar, Pedro, a pandemia foi um fator protetor, então, para isso, para ideação suicida, para automutilação, para suicídio? A gente vai ver que não é bem assim. Primeiro, as visitas devido à tentativa de suicídio aumentaram entre crianças e jovens durante o início da pandemia. Ou seja, simples, né? Não é simples, mas só pela ideação suicida diminuiu a procura. Mas pela tentativa aumentou. Ou seja, isso pode mostrar para a gente, ou levar a gente a imaginar que talvez as pessoas estavam esperando consequências mais graves para frequentar o serviço de saúde psiquiátricos. E por que será que isso aconteceu? Foi identificado vários motivos. Por exemplo, a própria campanha de ficar em casa, né, faz com que o pessoal tenha que aguardar um pouco mais, pensar um pouco mais antes de procurar serviços de urgência. O próprio medo da infecção da Covid-19, né, faz com que as pessoas fiquem mais em casa, os próprios jovens se recusem a ir, tá certo? Crianças e jovens acessaram menos serviço de psiquiatria durante a pandemia da Covid-19 do que antes da pandemia, ou seja, se a gente pegar todo o período de estudo, não só no
no início da pandemia, mas em todo o tempo do estudo foi visto que se procurou menos serviços psiquiátricos. Mas olha que interessante, representação apenas de crianças e jovens que frequentam serviços de urgência, ou seja, todo esse estudo está falando... Então vou falando aqui, então, nesses slides aqui, a questão da procura ela foi reduzida durante todo o período de pandemia que foi feito o estudo, mas principalmente foi no início, lá na primeira onda. E o interessante é entender que a questão de ideação suicida e automutilação, o que foi reduzido foi a procura ao serviço de saúde. No estudo, ou seja, não foi mostrado realmente se houve uma redução de ideação suicida ou de automutilação, porque o que se detectou que a maioria dos jovens que apresentavam essa situação, eles eram mais propensos a não procurar uma ajuda profissional e procurar auxílio informal dos seus pares, somente seus familiares em casa. Então, ou seja, na verdade, esse público ele ficou escondido no estudo. E o mais interessante é que, embora tivesse tido uma redução do número total na procura desses serviços, o que se observou que, proporcionalmente, o motivo que levava a pessoa a procurar uma emergência psiquiátrica, a automutilação, ela foi ligeiramente superior. Enquanto, por exemplo, em 2019, ela correspondia 50% dos motivos da procura, em 2020, ela já foi responsável por 57%. Ou seja, teve redução de números absolutos, mas o que em porcentagem ela subiu do que levava à procura. E baseado nos estudos nacionais no Japão, foi relatado que houve, na verdade, um aumento da taxa de suicídio, principalmente durante a segunda onda. E se a gente imaginar, vai ser na segunda onda mesmo que a gente tem que imaginar que vai ter um aumento de suicídio, porque o tempo que as pessoas ficam isoladas é muito maior. Quanto mais tempo você fica isolada, maior vai ser a chance da pessoa acabar cometendo suicídio. Pela questão até do prolongamento do estresse, questões financeiras e outras causas. E aí a gente vem para a segunda pergunta. Quais foram os principais fatores de risco para o aumento nas estimativas da doença mental nesse público específico na pandemia da Covid-19? Pode ter sido causas de estimativa dos sintomas depressivos e ansiosos, isolamento social e preocupação com a saúde e bem-estar da família e de pessoas queridas. Então, a gente, assim, eu principalmente no consultório, eu via bastante isso em quadros ansiosos. Crianças, por exemplo, autistas, elas tiveram dificuldade até mesmo após o fim da pandemia de subir na balança para poder encostar os pés na balança. Muitos pais tiveram dificuldade de levar pacientes ansiosos no consultório porque eles tinham medo de contaminação, né? E até os próprios pais incentivavam menos a levar os filhos, davam espaço maior nas consultas porque tinham medo da contaminação, apesar que nas situações algumas específicas o risco da ansiedade, o prejuízo da saúde fosse maior que o da Covid. Lembrando que a gente está falando de um público onde a sintomatologia da Covid-19 é menor e é um público que tem menos comorbidade proporcionalmente aos adultos. Eu trouxe esse estudo aqui porque ele é um estudo publicado agora em maio de 2022, né? Então, mês passado, é um estudo brasileiro e ele vai trazer muito da nossa realidade aqui. Esse estudo mostrou que os maiores preditores de risco para sintomas emocionais de depressão e de ansiedade foram solidão, considerado o maior preditor, né, o preditor de maior impacto, um diagnóstico psiquiátrico prévio. Então, pessoas que tinham diagnóstico psiquiátrico prévio, eles têm maior chance de vir a voltar essas doenças. Tem uma doença crônica prévia com necessidade de tratamento, o que também já é bem estabelecido na literatura, que portadores de doenças crônicas, eles, em tratamento, eles têm maior risco de desenvolver transtorno adaptativo, depressivo, ansioso, reação aguda ao estresse. Níveis mais altos de psicopatologia
parenteral, ou seja, chances ou pais já com doenças psiquiátricas que também precisam de tratamento. Muitas vezes a gente sabe, principalmente na infância, os pais são os principais modelos de enfrentamento de situações difíceis ou estimuladores do desenvolvimento comportamental da infância. A exposição prévia a eventos traumáticos, então, já tinha, por exemplo, uma perda de um ente querido, né? Igual tinha uma adolescente que há 1 ano ou 6 meses antes da pandemia, ela teve a perda do avô, né? O avô infartou e faleceu. Logo em seguida veio a Covid-19. E aí, isso já foi um fator estressor a mais para aumentar o risco. Desvantagens socioeconômicas. Menor nível socioeconômico, menor nível de educação dos pais, que também já é bem estabelecido na literatura, que expõe a maior risco em algumas situações, pela questão de como saber lidar com a situação, quando a gente fala de educacional, acesso a serviços de saúde, condições para poder medicar, mais um fator dentre outras tantas necessidades que aquela família tem para poder estar superando. Só que todos esses sintomas que a gente falou, se vocês olharem bem, eles, de uma maneira em geral na literatura, até pré-pandemia, eles já eram fatores de risco, né? Eles se tornaram um fator de, principalmente na pandemia. Mas, assim, quais são os fatores na pandemia que poderiam aumentar o risco, né? Desenvolver doenças mentais ou doenças psiquiátricas? A ausência de rotina familiar estruturada foi identificado, né? Ou seja, aquele ritual muito importante do pai trabalhar, do filho ir para a escola, dele ter, né, as atividades extracurriculares, dormir menos de 8 horas por dia, foi mostrado principalmente essa desregulação da rotina do sono, o sono muito picado. Então, você tem menos atividade ao ar livre, você gasta menos energia, então a chance de você ter uma insônia intermitente ou uma baixa qualidade de sono aumenta. Ter menos contato com familiares e pares. Pessoas, por exemplo, no meio da pandemia, principalmente, por exemplo, estudantes universitários que moravam em outras cidades ou muito longe da família, por exemplo, em outros estados, ficaram isolados. E aí, muitas vezes, os colegas moram perto das familiares e vão ficar com os familiares e essa pessoa fica isolada. Quando a gente fala em família, muitas vezes, igual principalmente aqui quem é do interior, né, que geralmente, às vezes, de capital, considera que família é pai, mãe, um primo, avó, mas quem é do interior hoje considera uma família até primo de 3º, 4º grau. E aí, quando você resume o seu núcleo familiar a pai, mãe, irmão, isso acaba tirando contato com outras pessoas, né? O adolescente, principalmente, a perda de contato com os amigos. Quanto mais velho a criança vai ficando, vai entrando na adolescência, os pais, apesar de se manterem importantes no desenvolvimento, uma influência no desenvolvimento comportamental do adolescente, ele perde espaço, ele começa a dividir com os grupos sociais. E os adolescentes perderam muito isso. Uma criança mais nova, ela vai sentir, às vezes, menos esse contato. Mas os adolescentes, isso é muito importante. Está exposto à agressão psicológica ou negligência. O nível de estresse aumentado dos pais, principalmente, e até a questão de uma carga excessiva que os pais têm, pode levarem a uma agressão psicológica com essas crianças, ou até mesmo negligenciarem, porque o pai também não consegue dividir todas as tarefas que ele tem que fazer, ele vai ter essa dificuldade. Lembrando que muitos pais, eles, por exemplo, em locais onde realmente foi feito um isolamento, um lockdown, perderam, por exemplo, funcionário, porque o funcionário estava em lockdown com a família. Então, o pai, por exemplo, ele tinha que ficar ali ao mesmo tempo trabalhando e cuidando de uma criança pequena, uma criança de 3, 4 anos, igual aqui em casa, por exemplo, 2 anos de idade. Ter um familiar doente ou internado no hospital devido à Covid-19. Isso entra diretamente naquela questão do medo, né? De você perder um ente querido, perder uma pessoa próxima. Insegurança alimentar, né? Os estudos mostram que teve
uma baixa na qualidade alimentar, se priorizou muito, às vezes, comidas rápidas por falta de tempo, ou mesmo pela aquela questão também da rotina numa vida saudável. Principais limitações que é importante trazer desse estudo, especificamente, porque esse estudo, eu falei para vocês, isso foi identificado na população brasileira, que é muito importante para a gente. Isso não é um estudo identificando populações do mundo inteiro. Então, isso é uma coisa que a gente reproduz, que foi visto em outros estudos, mas é importante a gente entender que isso é visto na nossa população. Só que a gente tem que entender uma coisa, principalmente, as coletas de dados começaram em junho de 2020, aproximadamente 4 meses após o início da pandemia. E assim foi difícil para poder caracterizar a trajetória dos sintomas nesse período, quando pode ter ocorrido um aumento da relação ao período pré-pandêmico. Então, como esse estudo começou só 4 meses depois que foi começada a pandemia, essa história da pré-pandêmica e nos primeiros meses da pandemia ele perdeu. Então, fica difícil fazer esse tipo de análise. Devido ao desenho, que esse estudo ele foi um estudo feito com um questionário online aplicado, então ele não foi um estudo que foi feito de maneira, por exemplo, presencial, teve uma seleção composta dos participantes, porque eles eram tinham uma maior escolaridade, porque como é um estudo online que tem que ler, que você tem pouco auxílio da pessoa que está aplicando, a pessoa tem que ter uma escolaridade maior para entender o que está sendo explicado no questionário. A pessoa tem que ter recurso, tem que ter computador, tem que ter acesso à internet, ou seja, acabou eles pegando a etnia branca, porque é a etnia predominante da classe econômica mais privilegiada, e acabou pegando as regiões mais ricas, porque é onde que tem acesso a esse tipo de recurso. E o que mais preocupa é que não há dados representativos no Brasil da saúde mental das crianças e adolescentes antes da pandemia. Ou seja, a nossa coleta de dados pré-pandemia era muito ruim. Então, a gente perde o poder de comparação em relação ao nosso público durante a pandemia da criança e adolescente e pré-pandêmico. Trazendo uma experiência até minha aqui, quando eu volto para Governador Valadares, eu voltei e a psiquiatria infantil, o que ela tinha aqui de serviço para a gente era consultor particular e o CAPS infantil. E quando a gente vem para cá, eu tive que trabalhar com psiquiatria geral. Em todos os lugares, até cidades pequenas que eu fui trabalhar, eles sempre falavam a mesma coisa. Eu me apresentava, falava da minha formação, que eu achava que isso ia dar um plus, né? Eles falavam, não, vamos contratar esse médico, ele trabalha. Eu falava assim, não, doutor. Criança e adolescente aqui quase não frequenta serviço de psiquiatria, a gente quase não precisa, não preocupa com isso não. Mostrando assim, como o dado deles, eles não tinham dados. Não era feita uma pesquisa, um rastreio para definir uma política de saúde pública. E aí, quando eu entro, se alastra que eu sou psiquiatra com adolescência, e na maioria dos serviços onde eu trabalhei, e até onde eu trabalho hoje, quase metade do meu público é infanto-juvenil. Eu divido meu público com adulto. Ou seja, é o famoso ditado que a gente ouve aqui bastante em Minas, que é do que assim, a gente só acha o que a gente procura, né? O que a gente não procura, a gente nunca vai achar. E aí vem quais são os potenciais impactos da pandemia da Covid-19 no desenvolvimento infanto-juvenil. O importante, quero destacar que eu preocupei em utilizar o termo potencial nessa pergunta, porque a gente só vai saber de fato o impacto no desenvolvimento infanto-juvenil nos próximos anos, com acompanhamento e estudos dessa área. Então, nos próximos anos, a gente vai ver se a gente vai ter, se essa pandemia ela causou de verdade um prejuízo no desenvolvimento da infância e adolescência. O que a gente tem hoje é um vislumbre, ideias do que pode vir a acontecer e o que pode estar causando, né, o que pode vir a causar um possível efeito deletério nessa população. A literatura científica já descreve, né, que para você ter um ótimo desenvolvimento infantil, uma gravidez saudável, né, da mãe, uma nutrição equilibrada, imunidade a doenças, um sono reparador, um ambiente familiar rico em estímulos positivos e uma situação educacional de alta qualidade.
Quando a gente fala no desenvolvimento social, a gente vê que teve uma diminuição da socialização e o relacionamento e dos relacionamentos livres, e que eles são importantes para o bem-estar e aumento nos comportamentos sociais, que estimulações de conexões simpáticas, favorecendo a construção do cérebro social. Quem está acostumado a lidar, principalmente, por exemplo, com autismo, a gente sabe que quanto mais novo começa uma estimulação de socialização, maior a chance que tem daquela criança ela vir desenvolver de uma maneira mais saudável, da gente conseguir, por exemplo, diminuir o espaço entre aquela criança do desenvolvimento típico e a criança com autismo. Mas isso não é uma condição específica do autismo. Por que a gente já imagina isso? Porque as crianças, o desenvolvimento social dela, ela é muito mais rápido nos primeiros anos de vida e com o tempo que ela vai ficando, vai desacelerando até chegar à vida adulta. Ou seja, quando você priva essa criança de uma socialização, dela ter relacionamentos de maneira mais orgânico, não tão sistematizados, ou aqueles relacionamentos que você tem por obrigação, porque é um familiar, é uma pessoa que frequenta o seu ambiente, a gente tira uma etapa da vida daquela criança que não vai se recuperar. Uma coisa é o adulto. Eu, por exemplo, quando começou a pandemia, eu tinha 32 anos, 31 anos, mais ou menos. Na questão minha de desenvolvimento social, eu vou ter um impacto muito menor com uma criança de 8 a 9 anos, que essa fase é fundamental. Quem é pai, por exemplo, provavelmente já viu isso com seus filhos. Também aqui, por exemplo, uma experiência pessoal minha aqui de casa, meu filho, ele entrou na escola, ele teve uma dificuldade de saber dividir objetos, porque ele começou, quando começou a pandemia, ele tinha 2 anos de idade, ele foi começar a estudar esse ano com quase 4 anos. Então, isso causou um prejuízo nele em relação, por exemplo, a crianças que já estavam estudando desde o final ou meio do ano passado, quando abriu as escolas aqui em Governador Valadares. 5 minutos, Pedro. Tá, vou dar uma acelerada aqui, então. Escolas em países menos desenvolvidos e o desenvolvimento infanto-juvenil. Peguei escolas em países menos desenvolvidos porque é o âmbito que interessa mais aqui para a gente. Nesses países, a gente tem que entender que a escola ela vai fornecer um acesso a leque de atividades mais lúdicas, avaliativas, extracurriculares, de socialização na escola, e que, pelo encerramento dessa escola, eles vão ter uma perda nisso. Então, por exemplo, como a gente lida com um público que depende mais da saúde pública, a escola vai fazer o papel, por exemplo, da escola de futebol, que a gente, por exemplo, de classe média alta, classe A, B e C, elas conseguem fora das escolas para os seus filhos. Lá, por exemplo, é onde que eles vão socializar com outras crianças. Além disso, diversas políticas públicas acontecem nas escolas, né? Com programas de alimentação balanceada. O que eu venho falando, né, da questão da alimentação, onde que, por exemplo, tem contato com nutricionistas que vão orientar os pais, né? É onde que as crianças, muitas vezes, os pais recebem orientações de higiene pessoal, onde tem contato com projetos esportivos. E aí, com isso, as crianças elas vão passar o dia inteiro, muitas vezes solitárias dentro de casa, porque as escolas fecharam. Isso fosse observado que, principalmente nos públicos menores de 13 anos, que por causa que os pais, por exemplo, a gente já sabe que o público adulto das classes inferiores são os que tiveram que continuar saindo para trabalhar, foram os que menos fizeram lockdown. E isso faz com que muitas dessas crianças ficam responsáveis pelos irmãos mais novos, porque os irmãos mais novos não têm a creche para poder ir. Então, eles acabam tendo que cuidar. Isso vai aumenta o risco, por exemplo, de acidente doméstico, impactos comportamentais graves da relação dos irmãos, que acaba desenvolvendo, por exemplo, aumentando o risco de atraso de fala, motivo seletivo, déficit de interação social. Muitas vezes até pela questão que uma das alternativas de babá foi YouTube. Outras possíveis consequências desse fechamento foi o quê? A escola, gente, quem trabalha com psicologia ou psiquiatria da infância e adolescência, sabe que muitas vezes a escola é a fonte onde se percebe a criança sofrendo abuso infantil. É onde que se percebe a questão de relato de maus tratos. Então, com o fechamento da escola, houve uma possibilidade de isso ficar escondido, e a gente sabe também que uma criança que deixa de ir à escola diminui muito mais a chance dela voltar à escola, ou seja,
dela abandonar os estudos completamente. Quando a gente vai falar do aprendizado online, a maioria dos estudos referiu uma perda educacionais substanciais no curso na pandemia da Covid-19 comparada à pré-pandemia, mas alguns estudos eles mostraram que dessa mesma forma, os estudos previram que os alunos durante a pandemia da Covid-19 eles podem enfrentar perdas de aprendizados associadas à questão da saúde mental e bem-estar, ou seja, eles vão ter perda de aprendizado pelo fechamento da escola, pelo estudo online e pelo fato de desenvolverem mais frequência sintomas de doença mental, doença psiquiátrica. Segundo alguns estudos, algumas crianças elas se beneficiaram do aprendizado online. E isso pode vir a acontecer porque, muitas vezes, o estudo, alguns países tiveram período curto de bloqueio, então você não conseguiu avaliar isso de uma maneira adequada, e a falta de você ter um desempenho, uma avaliação acadêmica adequada. Muitas crianças que aparentemente pareciam que estavam indo bem, quando volta para o presencial, o pessoal vê que está mal. E outras crianças que estavam mal, quando vai para a escola, elas começam a melhorar. Então, a gente perde um estudo mais fidedigno, uma avaliação mais fidedigna. Os alunos mais jovens, por falta de questão de recursos, desenvolvimento cognitivo, eles tiveram mais dificuldade nessas aulas online, quando a gente compara com os mais velhos. Tá? Só que, como pela questão da interatividade e da criatividade, eles mostravam ser mais entusiastas, eles se mostravam mais engajados com o aprendizado online. Os alunos mais velhos, como eles são mais autônomos e mais familiarizados com a tecnologia, eles vão ter menos problemas, né, comparado aos mais jovens. A ausência de interação face a face com os professores pode levar, igual eu já falei, a conclusões tendenciosas do desempenho acadêmico, em geral, devido até a feedback com os alunos. E aí tem a questão que, de acordo com os achados, né, do estudo, a desigualdade econômica teve um papel muito significativo, por falta de meio necessário como laptops, tablets, problemas de conexão à internet, para que os alunos tivessem sala online. E até a questão não só de acesso, mas a falta de local mais tranquilo para estudar, uma sala separada, um escritório. Às vezes, essas crianças dividem um quarto com 1, 2, 3 irmãos. Os pais e os cuidadores, eles passaram a ser os principais provedores dessa educação, e eles, às vezes, além de não estar familiarizados com essas tecnologias, não estão preparados para isso. Quantas gente ouviu pais e mães falando que eles tiveram que virar professor ou voltar a aprender coisas que eles nem lembravam da época da educação. Os pais que monitoravam o desempenho dos seus filhos, adolescentes, eles expressavam suas opiniões, muitas vezes influenciados por níveis de estresse. Então, aquela questão do estímulo positivo acaba se perdendo. E devido à questão da condição socioeconômica, especialmente os alunos com transtorno do neurodesenvolvimento, são os que mais sofreram com isso, tanto pela dificuldade de utilização da ferramenta, como pelo estresse dos pais em estar lidando com a dificuldade daqueles alunos. Temos a questão dos professores também. Muitos professores não tinham habilidade técnica ou orientação pedagógica. Eu, como dou aula também, eu vi assim, eu já tenho uma maior facilidade para poder lidar com esse tipo de ferramenta, eu tive uma facilidade maior, mas teve colegas que tiveram muita dificuldade para lidar com isso. Isso impactou de maneira negativa no estudo. Muitos professores, eles também tiveram dificuldade para poder avaliar os alunos, de poder trabalhar com os alunos de uma maneira mais específica, individualizar o tratamento educacional que aquele aluno precisava. A educação passou a ser mais generalizada, e com isso os alunos eles perderam muito daquele auxílio que o professor dava de maneira mais individual. O que eu vou passar aqui mais para poder falar, que o que a gente pode ver é que a psicologia parental infanto-juvenil, por vários motivos, pela questão do estresse, fatores genéticos, pela questão da inconsistência, do que os pais eram expostos, eles estavam
muito mais relacionados a influenciar de maneira negativa o comportamento das crianças. Tanto que se pode ver que houve um nível de estresse aumentado entre os pais, que impacta até naquele ambiente positivo que a gente fala que a literatura já fornece. Teve um aumento do estresse muito grande durante a gestação, e como até a gente teve palestra, se não me engano, até do professor Humberto que estava aqui, falando que a saúde mental da mãe no período gestacional e até no primeiro ano de vida impacta de maneira negativa no desenvolvimento infanto-juvenil. Os pais e filhos, eles compartilharam de alguns prejuízos devido ao isolamento social, como a qualidade de sono irregular, diminuição do tempo de atividade física e o aumento de uso de dispositivos eletrônicos como TV, celulares e tablets. Então, mesmo que os pais estivessem com os filhos dentro da mesma casa, muitas vezes se observar que por isso a socialização diminuía. E a gente sabe que as questões de impacto eletrônico, além do sono, a gente vai ter um retardo no desenvolvimento da fala e da linguagem da criança e até do desenvolvimento social. Então, o que devemos fazer? O que vai se propor aqui é um auxílio às famílias no reconhecimento, no manejo de aprendizagem das vivências emocionais, apoiar a criação de programas de promoção e prevenção das doenças psiquiátricas, garantir um acesso a serviços de saúde mental, implementar ou aperfeiçoar os registros sistêmicos de dados clínicos, epidemiológicos para informar as políticas públicas em saúde mental e a implementação e aperfeiçoamento de políticas públicas de saúde mental para poder nortear melhor. É isso, gente. Desculpe aí que, no final, que eu tive que correr um pouco para poder terminar a apresentação. Obrigado, Pedro. Obrigado por dividir conosco essas referências super ricas sobre vários aspectos aí da psicopatologia infanto-juvenil durante esse período de pandemia. Eu acho que vai muito ao encontro do que nós podemos viver, né, dentro da clínica. Duas intervenções com relatores muito brilhantes. Eu acho que essa questão das redes sociais, né, Francis, nada ilustra melhor essa coisa da sociedade líquida que o Bauman descreve, né? Os valores a gente não sabe muito bem para onde que eles caminham, mas a gente vê uma cultura de uma espécie de narcisismo e de idealização que é muito preocupante em termos de fragilidade e vulnerabilidade, né? Que essas pessoas que estão investidas dentro desses processos de exposição nessas mídias acabam vivenciando e trazendo isso para o consultório, né? Faz muito eco em relação a essa questão, que foi até tema, acho que de um webinar ou de uma intervenção na jornada que eu fiz há um tempo atrás, e que a gente compartilhou à mesa, foi numa jornada. E sobre essa questão da solidão, né? No fundo, acho que são pessoas profundamente sozinhas e que vivem uma interface que elas colocam ali junto com outras pessoas que são desconhecidas, enfim. E outra coisa muito relevante nisso que você expôs é essa coisa desse aspecto adictogênico, né, das redes sociais. E tudo é feito para estimular esse centro de recompensa, o accumbens, para dar uma descarga de dopamina, de likes, enfim. Isso é uma coisa bastante preocupante da gente ver como que a coisa funciona e que foi posto naquela CPI lá do Congresso americano, enfim, que escutou essa funcionária do Facebook. E isso vai até extremos muito mais graves quando a gente lembra do escândalo da Cambridge Analytica, que determinou a eleição do Trump com as manipulações do Steve Bannon via Facebook, que foi destruindo a imagem da Hillary Clinton, enfim, criou uma situação completamente perversa e falsa e que definiu os destinos políticos de um país daquele tamanho, enfim. Com relação à sua intervenção, Pedro, eu acho que você realmente fez um passeio aí sobre os aspectos clínicos, os aspectos psicossociais, infraestruturais. A gente viu que realmente tinha mais de uma pandemia em curso, né? Essa questão de distintas pandemias
em função do nível social, da cor da pele, o impacto foi diferente em diferentes famílias, né? Eu lembro de uma charge no jornal Le Monde, antes das vacinas, que uma mãe falando no meio de uma confusão dentro de casa, falando que se os cientistas não inventassem a vacina, os pais iam se juntar e iam inventar, porque tinha realmente um processo de saturação e de adoecimento conjunto, né? Eu fico pensando um pouco assim, quando você abordou a questão dessa falsa impressão de demanda de queda de prevalência, né, de transtornos psíquicos. A gente pode até voltar depois para escutar a sua opinião, mas que nem tudo foi só patologia, né, para eles. Quando a gente pensa nesses adolescentes muito tímidos, muito fóbicos, a pandemia trouxe uma certa proteção para eles, porque os tirou de cena, né, de uma certa maneira, e os colocou atrás de uma tela que é o universo preferencial deles, né? Muito interessante essa questão da discussão de uma coisa que a gente tanto fala, né, desse prejuízo acadêmico tão importante que essa geração está tendo, vai ter, e como que a gente ainda não tem, não sei, ferramentas, né, possíveis de fazer essa avaliação. Tenho muito a agradecer a vocês. Vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente tem alguma pergunta. Alguém quer compartilhar alguma opinião conosco? Aparentemente, não. Então, eu queria fazer uma pergunta primeiro para o Pedro, e te perguntar uma coisa muito específica. Como que foi sua vivência? Como foi sua percepção? A gente sabe que tem muito uma questão de espelhamento, né, entre pais e filhos. Então, a posição dos pais é muito determinante por identificação da posição dos filhos. Mas como que foi a reação das crianças e dos adolescentes e a posição que eles tiveram em relação às vacinas, que foi um tema tão problemático, com os movimentos negacionistas, as coisas todas que a gente viu aí dentro das redes? Então, em relação ao público infanto-juvenil mesmo, não tive pergunta deles. A demanda era a principal dos pais. Então, assim, sempre perguntando assim, até pelo fato assim, de eu acompanhar muito dos pacientes assim, tem 4, 5 anos que eu estou acompanhando eles, de uma certa maneira a gente vira uma referência para os pais nessa questão. E eu não esperava que depois de tanto tempo na psiquiatria eu ia virar algum tipo de referência clínica. Então os pais perguntavam para mim: ô Pedro, eu vacino meu filho ou não vacino? Tem algum problema? Eu não sei de onde que surgiu alguns questionamentos falando de vacinas específicas para autismo, que tal vacina era autismo podia tomar, outras não. Eu recebi esse tipo de pergunta o tempo todo, né? Pais assim que às vezes você tem um relacionamento mais próximo, que ele não queria dar vacina, a gente acaba tendo que ser um pouco mais incisivo. Principalmente, por exemplo, no início da volta às aulas, tinha criança que demorou a voltar porque não tinha sido vacinada. E aí eu tive que convencer os pais, por exemplo, crianças com quadros ansiosos, fobias sociais ou com autismo, eu falo, seu filho tem que voltar. Seu filho tem que voltar para a escola. A questão do autismo, por exemplo, a gente já que é preconizado em média de estimulação 25 horas semanais. Vai comigo uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, quando é muito, quando é um caso, por exemplo, de acompanhamento de uma agressividade. Mas geralmente acaba a criança que está estabilizada na parte clínica, possível desenvolvimento, é uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6. Vai no psicólogo uma vez por semana, isso que é 1 hora e meia. Mas fono, TO vai dar o quê? 3, 4 horas de estimulação, ou seja, a escola é muito importante nisso. E isso independente da questão até financeira. Por exemplo, em Valadares, você pode ser da alta classe valadarense aqui, você não vai conseguir ter 25 horas de estimulação com profissionais de saúde. Então, a escola é importante. Então, assim, os pais mais perguntavam mesmo, muitos por receio, por falta de informação adequada, entendeu? Eu senti falta, por exemplo, de campanha mesmo, de vacinação, que isso estimula, isso norteia as pessoas, e eles começaram a perguntar para a gente. Efetivamente, o que não aconteceu nessa pandemia foi uma campanha nacional, né, de vacinação. Ao contrário, houve uma campanha anti-vacina que foi promovida aí pelo governo federal, uma situação completamente absurda. Agora, é muito interessante o seu argumento
efetivamente que as crianças têm que voltar para a escola. A normalidade psíquica passa pela escola. Então, se eles não vacinam, não tem jeito de fazer essa retomada, né? Um argumento realmente inegociável. Umas coisas já era discutido assim, foi cometido um erro que é compreensível, dadas as informações, os dados que tinham, que assim, é muito fácil a gente olhar para trás e criticar, né? Mas a gente sabe que na época não é assim, mas assim, as escolas elas terem fechado por tanto tempo, existe uma certa crítica, será que foi necessário mesmo para essas crianças? Será que o efeito que essas crianças elas sofreram não é muito pior? Então, assim, será que não poderia ter se pensado em outra maneira? São questões que são levantadas agora. Mas, assim, são críticas, mas não é uma condenação. Porque, de novo, hoje a gente tem dados, a gente está muito mais preparado, então olhar para trás e apontar o erro é muito mais fácil do que num período que a gente não sabia de nada, como saber se comportar, né? E sobretudo, onde a gente não tinha ainda vacinas, né? E que a gente tinha como causa de morte de doença infecciosa mais prevalente aí a Covid, né? Em função das faixas etárias. Uma questão de um isolamento adequado poderia permitir, por exemplo, do mesmo jeito que falava que pessoas que tinham que trabalhar fora, se quem pudesse isolava e ajudar a pessoa que tivesse que sair para trabalhar, poderia permitir alguns públicos de adolescentes ou crianças a voltar mais cedo para a escola para poder estudar. Sim, sim. Isso vai ficar em aberto, né, como questão, porque a gente não tem parâmetro, né? O Francis, eu queria que você reagisse um pouco a essa questão dessa relação com as redes sociais, com as mídias sociais, e esse aspecto patológico que a gente tem, que é a dependência digital, né? As crianças e os adultos, né? Porque é uma coisa que a gente fala muitas vezes na adolescência, a gente vê aí uma relação com games, muitos adolescentes, né, Pedro, que vão ter uma relação completamente patológica e uma dependência absurda da questão da tela, mas isso mais tarde vai transpor a outras mídias, né, Francis? Como que é essa vivência sua, essas horas, né, enfim, de entrega da pessoa a esses mundos digitais? Importante salientar o impacto também na insegurança dos indivíduos que estão nesse contexto de uso excessivo das mídias sociais. Então, o que antecipa isso é a insegurança, né? Mas, somado aí à adição, né, o paralelo que a gente faz aí, é que há uma modificação na estrutura do cérebro mesmo quando se usa isso de maneira excessiva. Tem vários estudos falando a respeito disso aí, e, obviamente, aumentando os processos inflamatórios cerebrais, alterações desse ponto de vista, e, não obstante, também a característica de cérebro, né, de alguns pacientes, comparado com o que não usa, até com diminuição, né, dessa performance e, consequentemente, a longo prazo, prejuízos na cognição. Fazendo paralelo com a drogadição, é como se fosse o indivíduo que se usasse por tempo prolongado a substância psicoativa cocaína, né, por um aumento dopaminérgico em algum momento e, consequentemente, a necessidade de consumo desenfreado em alguns momentos adiante. Então, é esse paralelo que eu posso fazer. E, a longo prazo, né, essa desorganização da estrutura cerebral, né, propriamente dita mesmo. Né? Isso aí, tem algumas pesquisas já em andamento, algumas já fechadas, e obviamente, assim, com desfechos não muito favoráveis. Né? Isso traz à tona. Imagino, porque realmente é um cérebro adicto, né? Que passa a ter uma indiferença muito grande a outros estímulos, uma perda de sensibilidade, essas alterações de personalidade que a gente vê dentro dos processos aditivos e que vão trazendo um empobrecimento, e em círculo vicioso a gente assiste realmente a um processo de investimento dentro do uso de alguma substância ou de algum comportamento, e aquilo vai esvaziando a possibilidade de alcance de outros terrenos, de outras satisfações, enfim, um empobrecimento global, né, da vida do indivíduo. Então, eu queria trazer até uma experiência minha em questão de rede social, como algumas coisas elas vêm ganhando algum peso, até para o infanto juvenil. Uma certa vez, alguns meses atrás, um pai me abordou num serviço que eu trabalhava e solicitando algumas coisas, eu estava explicando para ele, aqui não é aqui.
e sem outro serviço, você tem que procurar outro serviço para fazer, que eu preciso de papel timbrado. E me explicando, o paciente estava num quadro mania, começou a gritar lá no fundo comigo, gritar assim: você não quer fazer? Eu tenho 14 mil seguidores aqui no Instagram, eu vou achar o senhor, eu vou te cancelar. E ficava gritando comigo. Imaginar que, alguns anos atrás, que um paciente maníaco gritaria isso com você. Ameaçando, assim, que tem muita importância, 14 mil seguidores no Instagram, que isso vai afetar a sua vida drasticamente. Como ganhou peso essa questão de rede social para as pessoas hoje em dia? É uma moeda, né? Uma moeda corrente, né? A quantidade de seguidores, enfim. E que é uma coisa que gera dinheiro para as pessoas, efetivamente, com que isso se torna um negócio milionário, que você vê ilustres desconhecidos que se tornam miliardários, enfim, só fazendo selfies e dando dicas ou de maquiagem, ou de sei lá o quê, enfim. É muito assombroso, né, essa questão. Uhum. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma ideia que gostaria de compartilhar conosco? Nós estamos já às 20 horas e 50 minutos. Eu vou, dessa maneira, então, buscar encerrar a nosso webinar. Eu queria agradecer a todos, a presença de todos, agradecer especialmente ao Ezequiel e à Joelma, que estão aí nos bastidores nos assistindo e que criam toda a logística dessas webinars. Agradecer à Associação Mineira de Psiquiatria, nosso presidente, enfim, seus componentes, pela rica iniciativa de compartilhar informações junto aos seus associados. E dizer que vocês todos já estão automaticamente inscritos para a próxima webinar, que vai acontecer agora no próximo dia 20 de junho, na segunda-feira, 19h30 até 21 horas, com o tema O Transtorno do Espectro Autista em Adultos. É um tema interessantíssimo, que a gente, além enfim, da questão do manejo em si, desse transtorno crônico na fase de vida adulta, pensar que o autista ele passa muito mais tempo na vida adulta do que na infância e na adolescência, e a gente tem, às vezes, um aparato enorme para cuidados desse paciente nessa fase, e depois ele some, né? Enfim, a gente não tem espaço de cuidado desses pacientes. É uma coisa muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente escutar esses especialistas que vão nos falar sobre o tema. Então, no próximo dia 20, segunda-feira, às 19h30, pelo Zoom, vocês que estão aqui já estão automaticamente inscritos. E gostaria também de lembrar vocês e convidá-los para se inscreverem na 24ª Jornada Mineira de Psiquiatria, que vai se realizar presencialmente, segunda vez, o ano passado já foi presencial, em Belo Horizonte, nos próximos dias 7 e 9 de julho. Então, está todo mundo convidado, venham, façam suas inscrições, suas informações no site psiquiatriamg.com.br. Repetindo, psiquiatriamg.com.br. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Nossos colegas estão aqui com as suas referências de contato. Se houver necessidade, não deixem de requisitar as informações que cada um tiver. Tá bom? Um abraço e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Pedro.